Quando a gente fala em Grã-Pará, eu encontro algum amigo que diz que o filho dele, ou se não hoje até o neto, como o meu neto hoje, que tem 4 anos, estuda aqui no Grã-Pará, aí sabe a seriedade do grupo que se formou ao longo de décadas. Eu quando vejo um colégio que naquela época só tinha 8 salas de aula, não tinha, por exemplo, essa praça bonita que a gente vê aí fora, não tinha ginásio, era apenas salas de aula e a diretoria. Essa rua não era asfaltada, sabe? Então, quer dizer, e a gente vê hoje a riqueza que ele tem, a estrutura que ele tem, que oferece, a gente vê que foi um trabalho feito por vários dirigentes que acreditaram ao longo de décadas. Quer dizer, é um trabalho sério. Pense em uma escola que ocupa quase um quarteirão na cidade de Belém. Estamos falando do Instituto Adventista Grã-Pará, que há mais de 50 anos tem educado gerações aqui na cidade. E hoje no programa Educação, vamos conhecer um pouquinho das histórias que formam o querido IAGP. A escola faz parte do processo de crescimento do ser humano. Então, estar nesse convívio social, conhecer colegas, aprender a lidar com as pessoas, faz parte do ser social, do ser cidadão, se tornar cidadão. Por isso que a escola marca tanto, porque o momento é o lugar onde nós aprendemos a cidadania. É o princípio da cidadania. O Colégio Adventista Grã-Pará é conhecido pelo seu nome, pela sua tradição, pelo tempo de existência. E esse colégio, ele tem uma responsabilidade muito grande, não só para Belém, mas para a comunidade, para as podemos dizer assim, as demais cidades vizinhas conhecem a educação adventista pelo Instituto Adventista Grã-Pará. Quando fui convidada para vir trabalhar nesse colégio, eu confesso para vocês que fiquei feliz pelo convite, mas quando você chega, começa a conhecer, você vai ver que é muito maior do que você imaginava. Trabalhar aqui realmente é uma missão, é algo assim muito grandioso. Eu tive o privilégio de ser chamado para auxiliar na educação, em lecionar nessa escola Grã-Pará, quando em fim de 1961, meu irmão, que foi encarregado de iniciar também esse processo, junto com mais um pastor que se interessava em educação, pastor Claudomiro Fonseca, e meu irmão Gerson Pires, foram encarregados de iniciar esse projeto de educação. Como o Grã-Pará estava localizado atrás do Hospital Belém, onde orientaram que começasse a escola ali, logo perceberam que as crianças que afluíram e que eles puderam conquistar das igrejas para que iniciasse o processo de estudo, foi proposto que iniciasse concurso de admissão para a 5ª série. Então, que as escolas, que as crianças que foram educadas até o 4º ano, pudessem ter a oportunidade de fazer o curso de admissão. E então eu fui chamado para auxiliar nisto. Foram construídas, então, 2 primeiras salas, mais ou menos 100 metros atrás do Hospital Belém, e ali foi iniciada a construção de um dos primeiros externatos adventistas para que pudesse ter um nível
mais avançado de estudos. Para que eu fale sobre os primeiros momentos do Grão-Pará, é como que eu vá buscar um filme no arquivo, né? Então eu estou lembrado que em 1961, foi inaugurado o Grão-Pará, o meu avô morava aqui próximo, que nós estamos no bairro do Marco, né? Então ele soube, aí ele veio e viu que era um colégio pequeno, parece que tinha 8 salas de aula, mas ele tinha a base religiosa, que era o mais importante para ele. Então aí ele me trouxe, fez a matrícula, em 61 houve a abertura do Grão-Pará. Eu creio que o Grão-Pará, ele já nasceu forte, porque foi resultado de planejamento, de oração. Eu creio que tudo que se começa buscando o Senhor em primeiro lugar, não tem como dar errado, né? Então eu creio que o Grão-Pará, ele tem, ao longo desses anos, mais de 52 anos, o Grão-Pará, ele consegue ainda preservar os seus objetivos, o porquê ele foi criado, por que ele nasceu, né? Ele tem cumprido a função da educação cristã, educação adventista propriamente dita, né? Não consigo ver esta cidade sem o Instituto Adventista Grão-Pará, sem uma escola adventista. Nós estamos aqui não trazendo apenas conhecimento para os nossos alunos, mas acima de tudo preparo espiritual. Esse é o nosso, como nós vemos essa grande necessidade dos nossos alunos ter um encontro com Cristo aqui nesta escola. O Grão-Pará faz parte da minha história, faz parte das minhas lembranças desde a educação do Fundamental 1 até então, porque quando eu cheguei aqui, a escola era bem pequena, não tinha, a igreja funcionava dentro da escola e com o tempo a escola foi crescendo, foi aprimorando, mas me marcou de fato pelo ato do amor, dessa coisa dos professores amarem, cuidarem dos alunos. E eu lembro que eu li certa vez, e aí eu fui entender o mecanismo do Grão-Pará a partir daí, quando eu li que educar vem depois de amar. Você precisa primeiro aprender a amar o ser humano para depois educá-lo. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei e sentei ali na entrada da escola, um pouco contrariada, porque não era esse meu objetivo, vir para o Grão-Pará. E entrou uma professora, uma senhora, e ela sentou ali próximo a mim e ela perguntou assim: minha amiga, você é nova na escola, aluna nova? E eu só balancei a cabeça, eu nem respondi direito, eu só balancei a cabeça que sim. E ela disse assim: eu espero que você goste tanto, ame tanto essa escola, que você não sai daqui nunca mais. E isso eu estava no 2º ano do Fundamental 1. Então realmente marcou. Ela falou, ela preconizou, né, não sair mais, mas são momentos que eu lembro com muito carinho. Foi uma pessoa que influenciou muito a minha vida, que era uma professora de língua portuguesa, e hoje eu sou. E ela gostava, ela amava o que fazia, ela amava a gente, ela amava lidar com as pessoas. Então nunca tinha tempo ruim ou situações que a perturbassem. Ela sabia lidar com os alunos, por mais diferentes que eles fossem. Começamos a 5ª série, dividimos mais ou menos as matérias para cada um lecionar. Eu, como tinha feito a nível de 2º grau magistério, comecei a lecionar ensino religioso, nossa Bíblia, consegui lecionar também desenho pedagógico e trabalhos manuais, que eu já tinha titulação, que já lecionava no IEE em São Paulo. Aí sempre diziam: de onde é que veio esses professores e tal? Eles vieram, por exemplo, dos Estados Unidos, tem até uma casa ali na Mauriti. Aí tinha mesmo um conjunto de casas onde moravam os professores daqui, que tinham vindo de fora para criar esse grupo educacional. Aí eu vejo ainda as casas hoje aqui na Mauriti, ainda estão no mesmo estilo que a maioria dos dirigentes daqui moravam lá. Os anos passam, a gente cresce e os tempos da escola ganham nova residência, a nossa memória. A escola não deixa marcas apenas na folha do caderno, mas é no coração que a gente guarda a melhor fase da vida. Quando a gente faz o ginásio, naquele tempo que a gente diz que é o tempo dos sonhos, o que marca são... O colégio marca a gente pro resto da vida. O ciclo de amizade que a gente cria aqui, que são aquelas amizades puras. As amizades mais puras são aquelas que são feitas dentro da sala de aula. Então, ao tempo a gente se encontra com essas mesmas pessoas na faculdade.
em encontros sociais, ou se não em encontro religioso, mas que fica isso daí. Fica também a lembrança dos professores pela amizade e o carinho. Os professores tinham, não é como hoje, em função da quantidade e do aperreio da vida, eles eram mais humanísticos, né? Se preocupavam com o aluno, se preocupavam com a parte religiosa, a parte familiar. Eu sei que às vezes eles já querem se preocupar hoje, mas hoje a luta pela sobrevivência é tão grande que faz com que, acabou a aula, cada um cuide de si, né? Naquele tempo não. Existia a aula, eu era da turma da tarde, mas existia a prática esportiva no período da manhã, e aquilo unia demais. Inclusive, formavam-se equipes para a gente participar dos famosos Jopagico, que eram os jogos colegiais, né? E também, antes de iniciar a aula, tinha a parte religiosa, fazia a gente ler algum texto, sabe? Interpretar. Isso foi muito rico para a gente crescer, entender, inclusive, as passagens bíblicas, porque só a gente lendo e interpretando em grupo é que a gente cresce. Isso marca a gente, né? Nós estávamos unidos num projeto e num processo que causava impacto, porque a nossa religião já é um modelo diferente. E a própria guarda do sábado, isso fazia com que Belém balançasse. Então era um respeito para conosco. E muitos dos desfiles e atividades de jogos esportivos eram transferidos para não cair no sábado, para que nós pudéssemos também participar. Isso era uma influência forte. Esses primeiros anos aqui no Grão-Pará, duas coisas me marcaram muito. A primeira foi o aspecto religioso, né, onde a meditação era algo muito forte. E o segundo foi os relacionamentos, as amizades. Então, nós tínhamos a oportunidade de não só aprender a parte de conteúdo, mas também a parte física, o esporte, jogos, participávamos de JEPs. E aí foi um momento muito especial. O envolvimento com os professores, o envolvimento com a música. Nós temos um coral muito forte aqui, os alunos se envolvem muito com a música. As dinâmicas diferenciadas em relação às atividades espirituais, bem como as semanas de oração. Então, quando os alunos retornam, o que mais eles falam da saudade? Das semanas de oração, dos encontros de pôr do sol que eles faziam aqui. Então, e principalmente a disciplina. Por incrível que pareça, a parte disciplinar fica tão marcada na vida deles. É algo que eles não vão encontrar tão facilmente em outras instituições. No momento que eu tive de sair aqui da escola, foi um momento de perda. Acho que a sensação foi essa, perda. Graças a Deus não durou muito. Não é do momento de sair da escola para voltar como professora, não foi um momento muito longo. Mas acredito que, assim como eu, todos os que saem dessa escola sentem essa perda. A perda de você não é número. Relacionando a outras escolas, você não é número, você é um nome que todos conhecem e buscam te ajudar. E essa relação de afeto, de amor, eu acho que é o que mais marca. Quando pequeno, me inquietava muito a propaganda, de não ter propaganda no Grão-Pará. Mas eu observava ao mesmo tempo que não tinha propaganda, mas as escolas estavam com todas as salas cheias. Eu perguntava, mas como pode não fazer mídia e termos uma turma cheia? E com o passar do tempo, essa resposta foi solucionada na minha mente. Hoje eu observo que a preocupação é diária, não é expor somente na mídia. É importante a mídia. Temos que divulgar aquilo que fazemos, mas o mais importante é aquilo que vivenciamos. Não é? É o dia a dia, é o contato, é isso que vai marcar. A mídia você vê, ela entra na retina, entra na mente, passa até pelo coração. Mas o diariamente, você está com o aluno, falando de Deus, falando do conhecimento didático, científico, né? A forma de pensar, porque matemática significa a arte de pensar. Né? Então eu acho que é isso que nós devemos, nosso diferencial, é fazer o aluno pensar. Se ele vai concordar ou não, é uma decisão dele, é o livre-arbítrio. Mas devemos mostrar. Né? Então a matemática eu gosto muito, e aí puxando pela área de matemática, que matemática é a arte de fazer pensar.
E o livro de Ellen White fala sobre isso, na página 17, que fala que a nossa maior meta quanto educadores é mostrar aos nossos alunos que eles têm a escolha, né? Ele tem o objetivo, ele tem a oportunidade de ter uma escolha de melhora, né? Então nem tudo está perdido nesse mundo, temos algo a melhorar cada vez mais. E eu percebo que hoje, como educador, como professor, eu dou aula para muitos filhos de colegas meus. E aí eu percebo que, na verdade, quando eu era criança, os meus colegas já eram filhos de professores. Então é isso que faz o Grão-Pará passar de geração após geração, não é? Então, e tenho a grata satisfação de hoje ser colega de trabalho de ex-alunos meus aqui no Grão-Pará. Então é uma sensação muito gostosa de olhar para ele e ele me chamar de professor, eu falo, não, professor não, colega de trabalho. É um amor imenso. Quem já veio não tem como esquecer. Quem ainda não veio sonha em trabalhar e estar aqui nesse ambiente. E os alunos, quando buscam a escola, as famílias que buscam por causa dessa identidade do Grão-Pará, né? Porque é um colégio que ele abraça, ele acolhe, ele olha o aluno nos seus aspectos psicológicos, emocionais, espirituais, né? Familiares. E a gente procura dar esse apoio que o aluno precisa e a família também dentro da escola. Qualquer dificuldade que eles encontram, os próprios professores estão sempre ali em contato com esses alunos, né? Os colegas, e a gente faz esse trabalho de conscientização, de apoio mútuo, de ajuda. Para você ter uma ideia, as nossas turmas, que aqui a gente chama de convênio, conhecido como terceirão, né? Mas aqui no Pará a gente chama de convênio, os alunos eles passam o dia na escola estudando e tem aquele momento que eles almoçam, alguns descansam, mas tem dias que eles não descansam, eles buscam um local, às vezes um monitor com eles numa sala ou na biblioteca, em grupos de estudo. Por exemplo, alguns alunos que têm dificuldades hoje é matemática e português, então se divide o grupo. Aqueles alunos que têm as habilidades, eles ficam no grupo para ser o mediador, né, para tirar dúvida desses alunos, e os alunos com dificuldade vão até esses grupos, se dirigem a esses grupos de estudo e ali eles tiram dúvida, fazem exercícios juntos. E o professor sente isso já em sala de aula. Então, assim, eles têm um compromisso. Eu quero ser aprovado no vestibular, mas meus amigos também. O legal é toda a turma, é o maior número de alunos serem aprovados no vestibular. Tudo que é bom, nós queremos divulgar. E eu acho que o Grão-Pará tem essa preocupação. Ele consegue unir a importância do conhecimento para que nós possamos crescer profissionalmente, mas sem perder a afetividade. A afetividade do Grão-Pará é algo muito marcante. Eu tive um aluno na faculdade, fora faculdade não adventista, e ele foi meu aluno no ensino fundamental, no médio, e na faculdade ele foi fazer administração. E foi meu aluno lá. E uma vez ele me questionou, professor, sabe o que eu mais sinto falta? E eu disse o quê? Das capelas. Das capelas. E eu disse, é verdade, as capelas aqui nos fazem falta. A meditação não, porque sempre contava uma historinha e fazia uma aplicação. Então eu acho que essa é a importância do Grão-Pará, deixar essas cicatrizes das capelas, dos encontros, né, dos momentos sociais que nós proporcionamos aqui, jogos. Então a própria palavra do Senhor diz, né? O físico, o espiritual, né, eles andando juntos, existe um crescimento afetivo e esse crescimento afetivo, ele é eterno. Essa escola foi plantada em solo fértil, cresceu e se desenvolveu de forma impressionante. Formou e forma estudantes com uma rica bagagem de conhecimento, amor a Deus e ao próximo. O Instituto Grão-Pará fez e faz história nestes 50 anos de vida. Isso cresceu muito rápido. Dentro de 3, 4 anos nós já tínhamos 200 alunos, turmas grandes de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, e a minha preocupação sempre foi estar junto com eles para regularizar oficialmente a escola, autorizada, e também o processo de reconhecimento. Quando se formou a primeira turma da 8ª série, nós já tínhamos o colégio reconhecido.
E daí começamos a implantação a nível de segundo grau. Uma ampliação cada vez maior dos ideais de preparar professores para outras escolas adventistas de bairro, paroquiais. E aí iniciou muito rápido o processo, quando abrimos o magistério, técnico em contabilidade e secretariado. Quando eu saí de lá 12 anos depois, já nós tínhamos concluído o curso de magistério, secretariado e contabilidade a nível de segundo grau, a escola muito forte estabelecida e com 42 professores registrados, regularizados e 850 alunos, colocados já na rua para desfiles e para concursos. E aí já organizamos o Coral Vozes da Amazônia. 9 anos eu fui regente do coral e apresentávamos cantata no teatro e nas igrejas, e o nome da igreja foi estabelecido em Belém, dentro da cidade, com muito respeito e dignidade. É como que cada pedaço desse que a gente anda é um pedaço da nossa história que está aqui dentro, né? Não só a nossa história, mas do grupo de pessoas que estudaram com a gente. O tempo, né? Passa, mas fica fixado o colégio da gente, né? Os momentos bons que a gente passa, que era o momento da pureza, gente. Antigamente a gente vinha para o colégio para estudar mesmo e vivia o colégio, porque tem a família e tinha o colégio. O colégio era o complemento nosso, entendeu? Então a gente vinha para cá. Aí quando eu vejo o meu neto hoje estudando aqui, aí eu digo assim, é muito assim gratificante a gente ver que o colégio se consolidou. Hoje está um colégio todo estruturado, né? Obras, novamente que eu falo, foram várias pessoas que colaboraram ao longo de anos e anos, acreditaram. E eu vejo hoje ele vem para cá e eu digo, olha, eu estou satisfeito. O Grão-Pará é uma segunda casa, o Grão-Pará faz parte da minha vida. E eu costumo brincar com os meus alunos, dizer que é o meu xodó. E é fato. Eu acho que quando eu ando por esses corredores, quando eu entro nessas salas, às vezes dá para confundir um pouco, não é? A história da escola com a história da minha vida. Então, o Grão-Pará é a minha família. E essa história é uma história que não foi de um momento para o outro, ela foi construída. E nós podemos perceber que essa história não é humana. Ela tem uma pitada onde você percebe os docentes e os discentes crescendo juntos, né? Muitas vezes nós, educadores, achamos que dominamos tudo, não. Nós temos muito a aprender com os nossos alunos. Mas os nossos alunos também muitas vezes aprendem conosco. E aí nós percebemos que essa mistura, Deus vai nos capacitando, vai nos instruindo. E é muito bom quando você tem um ambiente de trabalho como esse, onde você pode perceber a atuação de Deus em pessoas falhas e pecadoras. Mas que você olha para trás e vê todo esse processo sendo construído, o tamanho que está essa escola, os projetos que estão sendo feitos, a gente tem muito a agradecer a Deus. Quando eu vejo que um grupo, que ele ao longo dos anos foi feito com muito amor, carinho e seriedade, e eu vejo hoje ele ter mobilizado, quer dizer, hoje tem centro de computação, quadra de esporte, tem a estrutura do prédio físico, hoje é 2 andares, que naquele tempo, quer dizer, então, quer dizer, a satisfação da gente que vê que nada é feito assim num dia, quer dizer, ao longo do tempo é que se cria, se mobiliza todo esse, eu digo, não é império, né? Mas esse grupo educacional, para mim é 10, porque sobreviveu. Não é um simples colégio que tinha, que foi feito, meia dúzia de pessoas ficaram ricas, aí no dia que eles foram embora, morreu o grupo, porque foi feito para resolver aquele problema pontual. E aqui não. A gente sente que, por exemplo, veio a nossa geração, várias gerações passaram por aqui, já está a geração do meu neto, daqui a pouco, quiçá, os descendentes dele e de outros. Quer dizer, com certeza que a gente sabe que ninguém veio aqui para virar pedra, né? Nós estamos de passagem na face da terra, mas as outras gerações, daqui a 50 anos, quando esse colégio fizer 100 anos, com certeza ele estará muito mais consolidado. E é uma satisfação para o Estado, sabe? Ter um grupo sério como aqui do Instituto Grão-Pará. Quando nós somos procurados na escola pelos pais, uma das coisas que os pais buscam
uma escola que continue dando ao seu filho uma identidade. E a educação adventista consegue, porque ela trabalha valores, ela trabalha o ser humano como um todo. Então ele não desenvolve apenas o ensino, o aprender do aluno, mas ela desenvolve também a sua parte social, né, relacional, espiritual, e tudo isso o pai encontra, porque a gente se preocupa com a família, não só com o aluno, né? Então, muitos pais precisam de aconselhamento, às vezes nós temos psicólogo para dar esse suporte, nós temos capelão, a parte de aconselhamento espiritual aqui no colégio, nós temos orientadoras, várias orientadoras, diretora acadêmica, coordenadoras, disciplinares. Então, assim, existe todo um preparo para receber esse aluno. Então, aqueles alunos que estão aqui na escola já são bem assistidos, bem atendidos, eles acabam passando isso para os demais. E, normalmente, esses alunos vêm por indicação e porque acreditam na educação adventista. Tem um grande peso o nome Educação Adventista. Não sei se a educação me escolheu ou eu escolhi a educação, não dá para separar isso. Mas hoje eu digo que eu nasci para ser professora. E a escola teve uma grande influência, sim, querendo ou não teve. Não é porque essa prática do amor, que eu disse anteriormente, ela passou a valer na minha vida, na minha vivência como professora em sala de aula. Então, amar antes, educar depois. Falar do Grão-Pará para mim é complicado, porque eu não sei até que ponto é profissional ou afetivo, né? Tanto tempo no Grão-Pará, em poucas palavras seria assim, amor. Eu acho que a palavra que define aí é o amor por aquilo que eu recebi. E tem um pensamento que de graça receber e de graça dar. Tudo que eu recebi, eu quero tentar proporcionar um pouco aos nossos alunos. E juntamente com a equipe que temos aqui, transmitir, mostrar Deus a esses jovens e que nos momentos mais conturbados de sua vida, eles podem parar, fazer uma oração, eles podem parar e fazer uma meditação, eles podem parar e conversar com Deus. E com certeza a sua vida será transformada e nós temos essa oportunidade de mesclar conhecimento e mostrar o amor de Deus. No programa de hoje, recordamos um pouquinho das histórias que já aconteceram aqui no Instituto Adventista Grão-Pará. E espero que você também tenha lembrado dos seus momentos de escola, porque uma coisa é certa, escola sempre marca a vida da gente. Eu espero você no próximo programa.